sobre a formação do povo brasileiro, passamos para a primeira questão, que nos fala: o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico, com várias etnias. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira o branco europeu, o índio nativo e o africano, que veio forçado como escravo. Então, vamos ver as opções aqui. A opção que nos diz isso é a opção da letra D. Os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e o africano, povo que foi escravizado. Então, primeiro, letra D. Os principais elementos formadores, o índio, o branco e o negro. O segundo, os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira, elas tiveram origens, motivações, histórias distintas, diferentes no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização do país e outros aportaram aqui apenas no século passado. Os grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo. Assinale o único que não é europeu, tá? Então, toda essa lista aqui são pessoas que migraram, várias raças e etnias do povo migraram para cá. Porém, tem uma que não é europeu e ele está, lógico, na letra D, os japoneses. Os japoneses, eles são asiáticos, tá? Os italianos, os portugueses e os holandeses são europeus. Os japoneses, eles são asiáticos. Então, o único que não é europeu do segundo, japoneses, letra D. Terceiro, uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio do seu trabalho, embora tenha sido trazido à força para o Brasil. Boa parte de nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desse povo. O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da população brasileira. Esse elemento que veio forçado, né, que trabalhou forçado aqui no Brasil, foram os africanos, e a resposta do terceiro é a letra B. A quarta questão é para você colocar verdadeiro ou falso nas afirmativas. O povo brasileiro foi formado por misturas de raça. Isso é verdadeiro, né? Nós passamos por um grande processo de miscigenação. O branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios. Isso é falso, né? Milhares de anos dos índios estarem aqui, os portugueses chegaram. Os índios estavam aqui e chegaram os brancos. Exatamente. Depois dos índios estarem aqui, foi que os brancos vieram a chegar. Vários pratos feitos com milho e mandioca também são influência indígena. Isso é verdadeiro também. Entre as muitas contribuições dos povos africanos à cultura brasileira, destacam-se ritmos e danças como o sangue e samba e capoeira. Verdadeiro também. A cultura brasileira não conta com a influência dos imigrantes europeus e asiáticos. Isso é falso. A gente tem muito da cultura de outros povos também. Tanto é que é comum a gente comer uma comida japonesa, não é isso hoje em dia? O sushi, vários fatos e várias coisas de outras culturas vieram depois com os anos para cá. O quinto, os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com sua visão de mundo baseada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. Acreditando-se nos viajantes e missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo, há uma diminuição da população indígena, que se agrava nos séculos seguintes, levando a população ao genocídio. De acordo com o texto, o que significa a palavra genocídio? Genocídio, minha gente, é o extermínio de uma raça, dos indivíduos integrantes do mesmo grupo humano específico. Em muitos casos, há um extermínio por completo desse povo. Foi o que quase aconteceu com o nosso indígena aqui, tá? Então, da quinta questão, a resposta é a letra D. O sexto, utilize a frase e o gráfico e assinale a alternativa correta.
a frase. No processo de formação da população brasileira, possuímos alguns grupos étnicos que se destacam nessa miscigenação que deu origem ao povo brasileiro. Pensando nisso, chama a atenção para o negro africano, que a partir de uma migração forçada durante o período colonial brasileiro, contribuíram significativamente para a formação de nossa nação. E os gráficos, ele vai mostrar sempre a renda do negro menor. E por incrível que pareça, as mulheres negras ganham menos ainda que as mulheres brancas, que também ganham menos que os homens. Então, vamos analisar aqui o que as frases nos dizem e levar a uma conclusão. Letra A. O racismo não se faz presente na sociedade brasileira nos dias de hoje. Isso não é verdade, né? Se nós não tivéssemos racismo, a gente estaria, os negros e os brancos, recebendo o mesmo valor. A gente vê também que tem não só um preconceito de sexo, como de cor também, porque as mulheres vão receber menos que os homens e as mulheres negras menos ainda que as mulheres brancas. E veja o que afirma a letra B. As mulheres negras são as que possuem uma menor renda no Brasil, o que nos faz perceber preconceitos raciais e de gênero na atualidade. Essa é a resposta correta. A letra C é muito improvável, né? Os negros são os que possuem os trabalhos com maiores remunerações. A gente vai ver que não, eles sempre receberam menos. Então, a resposta do sexto, letra B. O sétimo, o que motivou a grande queda no número de indígenas no Brasil? Na época colonial, eles foram atacados por vários lados, tá? Mas o que causou grande parte, um grande número de mortes, foram as doenças trazidas pelos portugueses e os conflitos de resistências também, né? Então, a resposta do sétimo é a letra A. Morte por doenças portuguesas e conflitos. O oitavo. A que se refere o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra está relacionado a uma homenagem feita a Zumbi de Palmares, que foi, né, um marco da resistência negra aqui no Brasil. Fundador do Quilombo, né, um grande guardião do Quilombo do Palmares. Qual é o órgão no Brasil responsável pela demarcação das terras indígenas? O órgão responsável pela demarcação das terras indígenas é a FUNAI. Então, a letra D do nono. Décimo e último. Confira a manchete a seguir e assinale a alternativa correta. O crescimento do número de estrangeiros no país, conforme podemos observar no texto acima, ocorre em razão dos seguintes fatores, exceto. Tem uma que vai estar errada, tá? O Brasil se torna destino de novos imigrantes. Além de atrair cada vez mais imigrantes dos países vizinhos e executivos europeus e americanos que fogem da crise econômica, o Brasil tem assistido um aumento expressivo na chegada de imigrantes e refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migram ao país. Então vamos ver aqui o que não é o que está errado, né? Que ele pediu para marcar a única alternativa errada. Letra A. Os migrantes eles buscam melhores condições de vida por parte, né, dos migrantes, busca por melhores condições de vida por parte dos migrantes, isso é correto. Caos social ou conflitos nos seus países de origem, eles saem dos seus países por conta disso. Excessiva propaganda migratória brasileira no exterior, vamos deixar pular essa. Crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. Realmente o Brasil vem sendo a sexta maior economia do mundo. Então o Brasil vem chamando a atenção de vários executivos vindos trabalhar em multinacionais, por exemplo. Tá? Então esse é verdadeiro. Aumento das restrições de imigração na Europa e nos Estados Unidos. Isso também é verdadeiro, tá? Depois dos ataques de 11 de setembro, ataques terroristas que teve lá, houve um fechamento quase das porteiras, das entradas da Europa e dos Estados Unidos. Então, nós ficamos com a única errada sendo a alternativa C. A entrada muito grande, especialmente de refugiados
e de pessoas que não vinham para cá normalmente em busca de abrigo e melhores condições de vida, vem causando um grande número de problemas para o governo brasileiro. Então, o governo brasileiro ele não está fazendo propaganda para as pessoas virem para cá na atualidade, não, tá? Na verdade, esses migrantes e refugiados, eles podem causar problema e tem até áreas com atrito entre o povo brasileiro e esses refugiados, por eles tomarem vagas de trabalho, por exemplo, por eles pesarem no sistema de saúde. Um grande número de refugiados aumenta a necessidade de um aumento de médicos, de escolas. Então, eles causam gasto ao governo. Não há interesse de fazer propaganda. Então, o 10º, ficamos com a resposta da letra C. E com isso nós terminamos a correção do nosso exercício. Até o nosso próximo encontro, pessoal.